Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Damos início a essa edição falando de economia. Apesar da alta recente na inflação, o Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. Essa é a quarta vez que a taxa não é alterada. Essa decisão já era esperada pelos analistas financeiros. Em um comunicado, o Comitê de Política Monetária, o Copom, indicou que os juros podem ficar altos por mais tempo que o previsto e não descartou a possibilidade de novas elevações, caso a inflação não convirja para o centro da meta, como o esperado. O comitê também informou que persegue a convergência da inflação para o centro da meta para meados de 2024. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. E o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, depõe hoje à Polícia Federal. Ele é suspeito de omissão dolosa na gestão dos atos extremistas de 8 de janeiro. Anderson Torres respondia pela segurança pública do Distrito Federal quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas nos atos em 8 de janeiro em Brasília. Na data, ele não estava no Brasil, nas manifestações programadas por meio das redes sociais. Torres viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, antes mesmo do período programado no Diário Oficial para as férias dele e só voltou ao Brasil depois do mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O novo depoimento deveria ter ocorrido em 23 de janeiro, mas foi adiado depois que a defesa de Torres solicitou mais tempo para analisar os autos. O adiamento foi aceito pelo ministro do Supremo. No despacho, o magistrado intimou a Procuradoria-Geral da República a acompanhar o caso. O depoimento deve ser prestado no 4º Batalhão da Polícia Militar, onde Torres está preso desde 14 de janeiro, quando desembarcou em Brasília. Este será o segundo depoimento dele sobre o caso. No primeiro, realizado em 18 de janeiro, ele ficou em silêncio. A expectativa é de que desta vez ele fale sobre o motivo de não ter entregue o aparelho celular à Polícia Federal, além de esclarecer o envolvimento ou não do governador afastado do DF, Ibanez Rocha, nos ataques que culminaram na invasão das sedes dos três poderes. No destaque internacional, o Congresso peruano rejeitou novamente a proposta de antecipação das eleições para este ano. Os protestos que pedem pela convocação de um novo pleito já duram 7 semanas e levaram à morte de dezenas de pessoas. O Congresso apreciou o projeto em meio a uma onda de protestos contra a presidente Dina Boluarte. Após um debate de 5 horas, o plenário rejeitou a segunda proposta para antecipar as eleições, com 54 votos a favor, 68 contra e 2 abstenções. Eram necessários 87 votos para aprovar a iniciativa, que propunha a realização do pleito em dezembro deste ano. Os protestos já duram 7 semanas e resultaram na morte de 48 pessoas. E ainda no destaque internacional, ontem as ruas de Myanmar ficaram completamente vazias em uma manifestação silenciosa da população contra o governo da junta militar que controla o país. O golpe militar, que colocou fim à democracia e elevou a crise, completou 2 anos. Ruas vazias em Myanmar e um protesto silencioso. O comércio fechou as portas nesta quarta-feira em Yangon, centro econômico do país, para marcar o 2º aniversário do golpe que depôs o governo de Aung San Suu Kyi. Segundo moradores de Mandalay, a 2ª maior cidade do país, também aderiu ao protesto. Myanmar está atolado em uma grave crise que desencadeou violência em várias regiões e colapsou a economia. Os militares justificaram o golpe de 1º de fevereiro de 2021, alegando, sem fornecer provas, que houve fraude nas eleições vencidas pelo partido de Suu Kyi. Na ocasião, a junta liderada por Min Aung Hlaing impôs estado de emergência que deveria vigorar até janeiro, com a Constituição obrigando as autoridades a lançar um processo eleitoral. Mas o Conselho Nacional de Defesa e Segurança de Myanmar confirmou a ampliação por mais 6 meses da medida, o que supõe um adiamento da data das eleições.
O líder da junta reiterou a promessa de realizar eleições gerais, mas deixou claro que os militares terão papel preponderante. Mais de 2.900 pessoas morreram na repressão militar contra os dissidentes desde o golpe e mais de 18 mil foram detidas. A ex-presidente de Myanmar, Aung San Suu Kyi, foi condenada recentemente a 33 anos de prisão, após julgamentos a portas fechadas, processo que grupos de defesa dos direitos humanos taxaram de farsa. Por ocasião dos 2 anos do golpe, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido anunciaram novas sanções contra os generais do governo, mas medidas similares tomadas no passado tiveram pouco impacto sobre os militares. E uma última informação. Começou o período de visitas guiadas ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A maior atração é a visita ao abrigo das abelhas sem ferrão. E olha, dá para chegar bem pertinho delas. Vamos ver. Primeiro, o grupo todo se reúne para receber orientações gerais. Em seguida, divididas em duas, as turmas passam a ter as informações específicas de cada espécie. Quem agendou para estar aqui pôde conhecer mais sobre as abelhas sem ferrão. A gente vai falar da espécie, onde elas acontecem, como que é internamente a biologia dessa caixa, quais são os produtos que essa espécie de abelha produzem entre mel, própolis e pólen. Aqui no Parque das Nações Indígenas tem 36 caixas de abelhas de 12 espécies nativas do Cerrado. A visita é aberta ao público em geral, sem restrição de idade. O local está pronto para receber desde aquele que não entende nada de abelhas até quem tem criação. Trabalho já há um bom tempo já com abelhas sem ferrão, né? Vim aqui para ver como é que é o trabalho deles, né? Porque isso é importante, esse trabalho para a natureza, né? Eu achei interessante conhecer mais sobre as abelhinhas. Inclusive são sem ferrão, né? Então é mais fácil da gente visitar. Quem participar da visitação guiada pode também degustar o mel, que é produzido pelas próprias abelhas criadas aqui. Cada espécie de abelha ela vai produzir um mel diferente, de sabor, de textura e de acidez. O mel da Jataí é o mel das abelhas sem ferrão mais conhecido, tá? Ele é um mel com um sabor suave, uma doçura intermediária e ele é o mais vendável e conhecido, que é o que o projeto quer fazer, difundir os outros méis também. O passeio dura em média 1 hora e está previsto para acontecer uma vez por mês. O agendamento é feito ligando lá na sede da Agraera, aqui em Campo Grande. A gente vai agendando e assim que a gente forma uma turma, que seja possível ao técnico se deslocar para vir, para dar atenção melhor aos participantes e interessados. Eu não teria interesse, não. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí porque eu e a Adriane Paris esperamos você. Até mais.